estamos começando mais um podcast do Aí é Outra História. E aquela saudade da semana dos nossos colaboradores. Vamos ouvir a vozinha deles. Por favor, a Nilopolitana em Romaria. Ih, não, peraí. Me fui cortado no programa, descobri agora. E hoje o Anderson não está aqui. Por favor, o meu queridão de São João, Anderson Rivas. E aí, galera, aqui é o Anderson. E eu vou deixar pra vocês a frase do Simas, que virou uma máxima pra mim desde que eu conheci o trabalho dele. O que espanta a miséria é a festa. Né? E é exatamente isso que ainda deixa a gente em pé diante de tudo que tá acontecendo. E ela, a Nilopolitana em Romaria, a fé me guia, Giovana Almeida. Fala, gente, tudo bem? Então, gente, só pra avisar que no Carnaval de São Paulo, eu sou Águia de Ouro. Todos nós, Águia de Ouro desde pequenininhos. E ele, o cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Hoje a gente vai descobrir como é que foi o encontro de Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta. É Pedra Preta. Quem diz que apontou nessa casa de caboclo? E ele, o dono, editor desse podcast, Pedro Costa. E aí, minha gente, aqui é o Pedro Costa, o editor, e ainda tô aguardando o encontro de Foucault e Zé Pilintra. E quem vos fala? Mariana de Medeiros. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. No avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. E hoje, galera, além de nós 5, temos um convidado especial, essencial pro que a gente entende como história hoje, pro que é o Aí Outra História, Luiz Antônio Simas. Uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia. É isso aí. Com esse convidado querido e maravilhoso, vamos falar um pouco de onde nós podemos encontrar as representações da chamada história contrapelo. Então, se você quer entender o que é história contrapelo, o que essas representações têm a ver exatamente com a história, se você quer aprender um pouco sobre samba, carnaval, futebol, de tudo um pouco, que importa, fica com a gente, com o Simas, porque aí é outra história. Então, galera, como já dito anteriormente, na nossa introdução, hoje estamos com um convidado especial, um cara que a gente admira muito, o mestre Luiz Antônio Simas. O cara fala sobre carnaval, religião, futebol, tudo que a gente gosta e ainda relaciona com a história. Então, a gente se identifica muito com o trabalho dele, resolvemos convidá-lo, é uma honra. E, mestre, apresente-se. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, porque eu já descobri que negócio de podcast o cara pode ouvir qualquer hora. Bom, eu primeiro agradeço o convite. Meu nome é Luiz Antônio Simas. Eu me formei em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. Fiz o meu mestrado na UFRJ, fiz a minha licenciatura na UFRJ, ou seja, pouquíssimo original, né? Fiz tudo ali na UFRJ. Num certo momento eu preferi não fazer o doutorado porque eu fui mais para o lado da literatura. Eu gosto de trabalhar muito o cruzo entre a história, a literatura, a música popular, enfim, eu também sou compositor. Tenho 19 livros publicados, alguns mais ligados à história, outros ligados à crônica carioca, né? E eu costumo dizer que eu sou, no fim das contas, um historiador, um nano-historiador, né? Não é nem a micro-história, é a nano-história, mas um historiador da vagabundagem, da rua. Eu gosto disso, então eu estudo cultura de rua. Quando perguntam o que eu estudo, no fim das contas, sobre o que eu falo, eu digo que é cultura de rua. Então, na cultura de rua, eu estudo carnaval, festas populares de uma forma geral, o samba, o futebol, as religiosidades da rua, as macumbas, enfim. E isso, no fim das contas, é que fundamenta o meu trabalho. Os livros, ainda bem, eles tiveram boa repercussão, né? Eu tenho
alguns prêmios, dentre eles um prêmio Jabuti de livro do ano, né? Que é o Dicionário da História Social do Samba, que eu escrevi com Ney Lopes. Tem o prêmio Edson Carneiro, concedido pelo Museu do Folclore e pela Unirio, por conta de um trabalho de não ficção ligado às escolas de samba, com amigos que também participaram desse projeto. Enfim, vamos levando. Meu negócio é estudar a rua, pensar a rua e as culturas de rua. É por aí que a banda toca. Vocês podem ver que é uma pessoa assim, com um pouquinho de conhecimento sobre tudo, basicamente. Cara, é inacreditável, porque assim, carnaval, o Twitter deste homem é o que a gente acompanha, vê o desfile, vê o Twitter, e ele fala quantas batidas por minuto da bateria, é uma coisa assim, perfeita, sensacional. Simas, mas assim, você falou um pouco sobre a sua formação, sobre um pouco do seu campo de estudo, mas como você decidiu fazer história? Como você chegou a essa decisão? Não decidi. Na verdade, o que acontece comigo? Vocês estão falando, sabe de tudo. Eu sei, na verdade, muito pouca coisa. É sério. E eu não tenho Tem gente que acha que eu tenho uma memória que é excepcional. Minha mãe, pelo menos, fala isso sempre e tal. Na verdade, eu tenho uma certa memória emocional, seletiva. Os assuntos que me interessam, eu tenho a facilidade de guardar as coisas, de estudar. Mas aqueles assuntos que não me mobilizam, eu sei muito pouco, eu não consigo, é brabo, é complicado. Então, meu conhecimento é seletivo, não acreditem nesse negócio, não. Eu conheço ali o que eu estudo. Mas, de qualquer forma, por que eu disse que eu não escolhi? Quando eu estava no final do meu ensino médio, eu realmente não fazia a menor ideia do que eu ia fazer no vestibular. Mas eu fazia a ideia do que eu não iria fazer de jeito nenhum. E é muito curioso porque tempos depois eu assisti um documentário sobre Pierre Fatumbi Verger, Mensageiro entre Dois Mundos, um documentário muito interessante. E aí Fatumbi, Pierre Verger, né, antropólogo, babalaô, um homem, enfim, de vastíssimo conhecimento, ele diz uma coisa que na hora eu pensei, porra, mas foi isso. Ele falou assim, eu nunca soube o que eu queria fazer na minha vida, mas eu sempre tive consciência do que eu não queria de jeito nenhum. E quando você sabe o que não quer de jeito nenhum, a sua chance de acertar é maior. Então, quando eu fui fazer a escolha, eu descartei muita coisa. Eu não tinha a menor condição de fazer nada ligado a exatas, eu não tinha a menor condição de ir para a área de biomédica, nenhuma condição. Sobrava humanas, e em humanas eu fiquei em dúvida. Eu pensei em fazer letras, português, literatura, eu pensei em fazer filosofia, pensei em fazer geografia, história, fiquei naquela dúvida toda. Mas aí eu pensei o seguinte, geografia eu tenho uma encrenca com geografia física. Português, literatura, eu sou um sujeito que não é propriamente um apaixonado por gramática. Então é complicado. Filosofia, eu achava que meu negócio não era filosofia, enfim. E aí a história, na verdade, ficou ali. A bola ficou quicando. É aquela confusão na grande área. Isso acontece na pelada, no futebol. É uma confusão desgraçada na grande área e de repente uma bola quica na tua frente. E a bola foi a da história. Eu fiz o vestibular, passei. Fiz uma opção por uma faculdade que facilitava o meu deslocamento, que é no centro do Rio, né, o IFIX, da UFRJ. E eu, no início, realmente detestei o curso. Eu achei que não ia a lugar nenhum, porque mas era uma época em que você tinha um ciclo básico que era muito duro, era muito complicado. Já foi feita uma reforma curricular e tal, mas os próprios professores e as professoras admitiam. Agora, eu fui ficando. E quando eu fui ficando, eu comecei a descobrir que tinha coisa interessante ali. Eu fiz um grupo de amigos da faculdade que mantenho, até hoje convivo com muita gente da minha turma. E eu me lembro perfeitamente que quando eu fiz um curso de Brasil 3, que era no currículo da UFRJ na época, Primeira República, com a professora Marieta de Moraes Ferreira, né, que dirige o CEPEDOC hoje, que foi uma figura muito importante na minha formação, aquilo me apaixonou.
E o tema que me apaixonou, e eu falei, porra, isso daí pode dar pé, foi a revolta da vacina. Porque a Marieta trabalhou a revolta da vacina em cima do trabalho do Zé Murilo, Bestializados, o último capítulo, né? O Sevchenko, que tinha lançado Literatura como Missão e tinha escrito o Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. O Chalub estava começando a fazer a pesquisa dele, lançou depois A Cidade Febril, que é um livraço, que não é exatamente sobre a revolta da vacina, trabalha mais no Império, mas que discute essa questão. E aí, na revolta da vacina, aquela esculhambação do Prata Preta, dos capoeiras da saúde, aquele negócio todo, ali eu acho que eu me encontrei. E eu queria estudar aquilo. Enfim, fiz a minha graduação. Para concluir, defendi uma monografia sobre Lima Barreto e a cidade do Lima Barreto. Como é que a gente podia pensar o Lima Barreto para estudar a história do Rio de Janeiro. Foi a minha monografia de final de curso. A única vez que eu reli, eu achei muito ruim. Então eu reneguei essa monografia. Não, a monografia é muito ruim. Eu fico pensando, como é que eu escrevi? Nossa. Tá muito ruim. Isso é reconfortante. Então, não, mas o que acontece? É bom você ter consciência de que estava ruim, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim, porque me colocou em contato com uma documentação e com uma produção historiográfica sobre a cidade do Rio de Janeiro mais consistente. Então me ajudou. Eu sou um apaixonado até hoje pelo Lima Barreto. Foi ruim por uma série de circunstâncias, era final de curso, eu estava ansioso, porque misturou com o concurso para o mestrado, enfim, né? Não é uma boa monografia. Mas também eu nunca fui e nunca gostei desse negócio do gênio precoce. Porra, eu não sou gênio velho, vou ser gênio precoce. Então não tinha essa coisa, não, porque a monografia é um trabalho que revoluciona, nada disso. E aí eu fiz a prova para o mestrado. E quando eu fiz a minha prova para o mestrado, eu fiquei em choque, fiquei estupefato, porque eu não sabia se eu queria fazer mestrado ou não. E eu vou falar uma coisa sem nenhuma sacanagem, sem nenhuma arrogância. Eu acabei sendo o primeiro colocado no concurso do mestrado. E aquilo criou uma efusão tal na minha família. Meu avô, porra, primeiro colocado e tal, saiu no mural. E eu não tinha mais nenhuma chance de não entrar naquele mestrado. E aí tinha bolsa. Eu lembro que os 5 primeiros colocados tinham bolsa. E aí eu passei com bolsa e tal, e fui fazer o meu mestrado. No meu mestrado, eu estudei o governo do Floriano Peixoto, a cidade do Rio de Janeiro, e os ritos funerários do Floriano, para tentar entender, primeiro, como é que se tentou construir uma imagem de herói nacional em torno da figura do Floriano, e segundo, a importância de rito funerário como fonte para a historiografia. Eu queria trabalhar com o cemitério, pensar o cemitério como fonte, o rito funerário como fonte e tal, que deve ter a ver com meus traumas de infância, porque eu nasci dia de finados, 2 de novembro, e eu fui muito sacaneado por causa disso. Fui muito sacaneado quando era garoto, Dia dos Mortos, um jornaleiro perto da minha casa perguntando se eu ia pro cemitério quando eu estava indo almoçar com a família. Meu Deus. Uma namorada que eu tive de adolescência que me mandou flores, e juro pra vocês, seu Delfim, o porteiro do prédio que eu morava, achou que eu tinha morrido. Aí foi na minha casa, aconteceu alguma coisa com o menino, não sei o que tal, morreu. Eu falei, porra, morreu. Enfim. E aí eu fui estudar rito funerário do Floriano, com o Manuel Luiz Salgado Guimarães, falecido precocemente, mas que foi um orientador importantíssimo, né? E foi por aí que a banda foi tocando. Mas, na verdade, eu esqueci qual foi a pergunta. Por que eu fiz história? Exatamente. Mas as coisas foram acontecendo. Não tem muito... Eu não sou um sujeito, eu sou péssimo de fazer plano. Os meus planos não funcionam. Então, foi meio que acontecendo. Não teve nada de extraordinário. Eu sou o primeiro da minha família que terminou o ensino médio, que entrou numa faculdade. Então, não foi uma família que me permitiu ter acesso a livro pra cacete, a fazer cursos de línguas, nada disso. Era uma típica família de classe, estava longe de ser uma família pobre, mas era uma família do que seria uma classe média baixa.
que tinha condições, enfim, de dar uma educação para os filhos, para os netos e tal, que investia nisso, mas era uma família que eu não fui à Disney, eu não saí do Brasil, não fazíamos viagens, fui andar de avião depois de velho, aquele troço todo, mas... E foi acontecendo, e aí foi isso. Eu fiquei, assim, bastante... Na verdade, eu me identifiquei bastante com tudo isso que você falou da questão da formação, né? De como você escolheu a história. Acho que, não sei para os outros, mas para mim foi muito parecido também. A gente vai por processo de eliminação. Eu não cheguei no meu terceiro ano ali do ensino médio também sem saber exatamente o que eu queria, e você fica sem saber e acaba escolhendo. Eu acabei gostando bastante da história, ficando, né, me apaixonando, mas foi um caminho que também não foi uma escolha lógica, né? Vamos dizer assim. Mas, mestre, queria perguntar para você, como é ser um historiador que não trata exatamente dessa história oficial, e o que seria a gramática do tambor que você costuma falar nas suas pesquisas? Não sei exatamente o que seria. A gente tem que discutir, no fim das contas, né? O que é o oficial, o que não é o oficial, como é que se constrói o saber histórico e tal. Eu digo para vocês, já que a gente está conversando aqui entre a turma da história, eu tenho 4 referências teóricas muito sólidas para o meu trabalho como historiador. A primeira referência muito sólida, vocês vão achar talvez muito estranho que eu diga isso, mas eu levo a sério, não é não é isso. É pensar Exu como teórico da história. Sobretudo por conta de um Oriki de Exu, que diz que ele matou o pássaro ontem com a pedra que lança hoje. Eu fiz inclusive uma música para Exu, que foi gravada por Lúcio Sanfilippo, e um trecho da música diz isso, né? O trecho da música que fala: no tempo sem tempo, que tempo tem? Acerta a pedra que não lançou, a pedra do tempo vai e vem, num pássaro que já voou. Ela é Baravodum, Exu, Andaragoie. Enfim, é uma canção minha, né? Mas quando Exu fala que mata o pássaro que voou ontem com a pedra que está lançando hoje, dentre outras coisas, Exu está falando do trabalho do historiador. Porque no fim das contas nós tentamos matar os pássaros que voaram com pedras que estamos lançando agora, né? O nosso olhar, a nossa percepção, o método, a episteme, né? Então a gente, na verdade, trabalha com os pássaros que voaram. Quando eu estudo o governo Floriano Peixoto, por exemplo, eu estou estudando um pássaro que já voou com o que eu tenho agora, né? Então eu estou lançando a pedra hoje para acertar o pássaro ontem. Exu é muito importante, serve para a gente fazer uma reflexão bacana sobre história. Uma outra referência crucial para mim é Walter Benjamin. A tese sobre a história foi um texto definitivo na minha vida, sobretudo quando Benjamin fala da necessidade de escovar a história a contrapelo, que é exatamente contar as histórias que a grande história oficial não conta. Então o contrapelo de Benjamin é muito interessante, eu acho crucial. E eu cruzo muito o Benjamin, no meu trabalho como historiador, com um ponto de caboclo, que é o ponto do Caboclo da Laje, cantado pelo seu Pedra Preta, de pai Joãozinho da Gomeia, que é o Pedrinha Miudinha, que foi até título de um livro meu, porque esse ponto diz o seguinte: Pedrinha Miudinha de Luandaê, lajeiro, tão grande de Luandaê, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia, a miudinha que me alumeia. Quando o caboclo fala das 3 pedras na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que alumeia, a gente pode cruzar isso com o contrapelo. A gente pode entender o contrapelo como a história da pedra miúda. E é entender que a pedra miúda tem historicidade. Com um detalhe, esse ponto aí é brabo. 3 pedras na minha aldeia, uma é maior, outra é menor.
A miudinha que me alumeia. Uma é maior ou até menor. E a terceira qual é? A terceira somos nós, que estamos lidando com as pedras grandes e as pedras miúdas, né? Então, o historiador é a terceira pedra de Aruanda, né? E o Benjamin e o Caboclo perceberam a mesma coisa, né? A alumiação da pedra miúda. E eu gosto muito do Michel de Certeau, né? Com o trabalho dele sobre história cotidiana, né? Como é que ele trabalha a diferença entre o caminhante e o observador. Então, curiosamente, eu citei como 4 referências da minha história um orixá iorubano, um caboclo brasileiro, um filósofo alemão e um jesuíta francês. Mas... Então, é uma história contra pelo. Eu lembro que quando o Leandro Vieira me convidou para a gente conversar sobre o enredo que ele estava montando para Mangueira em 2019, sentamos numa mesa de botequim e Leandro estava com a ideia do enredo e a gente começou a pensar o enredo ali, não sei o que e tal. Lembro que eu falei para ele, pô, Leandro, os caboclos de Julho aí, e ele queria dar uma sacaneada no Dom Pedro, vamos botar os caboclos de Julho. Tira a Princesa Isabel e vamos meter no samba o Dragão do Mar de Aracati, né? Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é o dragão no mar de Aracati. Foi por aí. O último carro da Mangueira, que era o carro da história, Leandro me pediu para fazer uma espécie de curadoria daquele carro, escrevendo os textos do desfile da Mangueira. E eu acabei convidando professoras e professores da rede municipal para que escrevessem os textos sobre o Duque de Caxias, sobre o Anchieta, numa perspectiva de contrapelo mesmo. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que sempre acompanhou o meu trabalho. E ela está presente não só na história, mas está presente na minha literatura, nas canções que eu faço, enfim. Por quê? Porque eu acho que, fundamentalmente, é necessário que as pessoas percebam que elas são dotadas de história, que elas são dotadas de historicidade, né? Que o coroa que está jogando dominó na minha praça, né? Que o camarada que vai arrear um despacho aqui na minha esquina, que a senhorinha que vai para a igreja dela domingo encontrar a comunidade na igreja e rezar, que o camarada que vai para o futebol lá xingar o juiz, essa turma toda é dotada de historicidade, né? Isso é a construção da história. Então eu trabalho muito com a perspectiva de uma história miúda, de um amiudamento da história, né? Muito na linha mesmo da importância do cotidiano nas reflexões do Michel de Certeau, da pedrinha miudinha no ponto do Caboclo da Laje, no contrapelo do Benjamin, e sempre pensando que eu sou, no fim das contas, um lançador de pedras que buscam os pássaros que voaram, né? Seguindo aí a perspectiva de Exu. Então é isso, é conceder historicidade. Talvez eu tenha sido levado a isso, é uma hipótese, por ser de uma família absolutamente comum, corriqueira, né? A minha família não tem nenhum grande feito, não tem ninguém que tenha alcançado os píncaros da glória, nada disso. Mas era aquela família, que chegou de Pernambuco, de Alagoas, e domingo a gente ia para a feira de São Cristóvão, que minha avó adorava, sábado tinha macumba, e aí no carnaval tinha o bloco, o Canário das Laranjeiras, o Leão de Nova Iguaçu, a Mangueira, que meu tio falecido amava, aquele negócio todo. Aí íamos lá para o Jardim Nova Era, para Nova Iguaçu, a gente caçava rã, um valão, jogava bola, soltava pipa e eu não conseguia, eu sempre fui um péssimo pipeiro. E a família era isso, a família, meu pai até hoje veio para o Rio de Janeiro, abriu uma barbearia, também que era salão de cabeleireiro, então tinha lá, cortava o cabelo dele, fazia a barba de todo mundo. Nesse trabalho, enfim, viveu a vida toda, tá aí vivo, forte, jogando bola, Meu pai joga bola ali na pelada do Rio das Pedras. Agora eu falei pra ele, meu pai mora ali no Rio das Pedras, na entrada ali na frente do Rio das Pedras. Não fica jogando bola. Eu falei, estamos em pandemia, caceta. Enfim, pelada do Rio das Pedras do meu pai. Mas é isso, então, de certa maneira, hoje eu penso que, de certa maneira, a história que eu faço é uma declaração de amor a quem me criou, né? A minha família. Eu gosto de me afetar pela história que eu faço. Eu não sou um cara que funcionaria bem fazendo uma grande história, não.
estudando um grande tema, não sei o que e tal. E eu gosto, portanto, de perceber o amiudamento, né, do mundo, a sabedoria do amiudamento. E é isso. Esse desfile da Mangueira é uma coisa que foi tão... Nossa, eu não sei. Esse último carro mesmo, assim, eu lembro quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, sabe? É tudo aquilo que a gente quer passar, às vezes não consegue, sabe? Nossa. E esse samba a gente usou em sala de aula, né? Contar uma curiosidade. Eu já tinha 16 livros, 17 livros lançados quando foi esse desfile. E na hora, eu soube depois, que eu sou do Estandarte de Ouro, eu estava na Avenida. E que na hora que passou assim, a Fátima Bernardes, no carro da Mangueira, falou: Carro da Mangueira, textos de Luiz Antônio Simas, historiador. Rapaz, minha mãe ficou admirada. Eu acho que se esse carro da Fátima Bernardes atingiu uma relevância esplendorosa no meu seio familiar, e comecei a receber uma porrada de zap. A Fátima falou em você. Foi a Fátima? Não sei se era a Fátima, mas na transmissão nem sei. Foi a Fátima. Foi. Fátima citou o seu nome. A Fátima. Eu falei, rapaz, você veja o poder que tem esse negócio dessa mídia. Mas tudo bem. Tem a gramática do tambor, rapaz. Você me perguntou sobre a gramática do tambor. A gramática do tambor foi uma coisa que eu comecei a refletir quando eu escrevi um livro chamado Portela, Tantas Páginas Belas, que é um livro de história. É um livro sobre a Portela. Eu escrevi em 2012. E eu fiz nesse livro com a Portela a mesma coisa que eu fiz com o livro que eu escrevi sobre Luiz Carlos da Vila. O Luiz Carlos é parceria minha com o Diogo Cunha. Que é tentar pensar a Portela na circunstância de Oswaldo Cruz, da formação do subúrbio do Rio de Janeiro. Escrever uma pequena história do subúrbio, que é o que eu fiz também no Luiz Carlos da Vila, tentando construir um pouco da história do subúrbio da Leopoldina. Trabalho de historiador, né? E quando eu estava escrevendo aquele livro sobre a Portela, uma das entrevistas que eu fiz me chamou a atenção. Por quê? Porque a bateria da Portela foi batizada, baterias são batizadas e tal, no dia 20 de janeiro de 1928, dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que nas macumbas cariocas é cruzado com Oxóssi. E o toque de Oxóssi nos candomblés chama-se agueré, porque no candomblé de Queto, cada orixá tem um toque que cria uma linha de conexão com ele. Então você bate Alujá para Xangô, você bate Ibim para Oxalá, você bate Jexá para Oxum, você bate Corinheuê para Ossanhe, você bate Agueré para Oxóssi, você bate Sató para Nanã, o Panigé para Omulu, a Vamunha para entrar todo mundo. E como eu cresci em terreiro, fui criança de terreiro, eu cresci alfabetizado no tambor, então eu sabia disso. E aí eu tive um deslumbramento quando uma pessoa, um mais velho da Portela, me disse o seguinte: mas é por isso que o toque de caixa da bateria da Portela é o agueré de Oxóssi. A Portela vem homenageando Oxóssi o destino inteiro, que é um aguerezão. E aí eu comecei a redimensionar a reflexão que eu fazia sobre escola de samba. Porque, em geral, se a gente pega a historiografia das escolas de samba, estou falando no nosso campo da história, você vai ver que tem um certo consenso, que as escolas de samba, cooptadas pelo Estado e negociando com o Estado, desfilavam com enredos que contavam as histórias oficiais. Então você vai ver, por exemplo, que a Portela desfila com o enredo, o primeiro samba enredo da história da Portela, 39, samba enredo mesmo, todo estruturado, é Teste ao Samba, do Paulo da Portela, e é um samba enredo que fala sobre o trabalho do professor numa sala de aula. Ao começar a aula, perante a comissão, muita atenção que eu quero ver. Aliás, é engraçado, só um detalhe, a minha cabeça é meio doida, então me desculpe esses voos. Eu, quando dava aula para uma molecada, eu tinha um rito, eu dava aula para uma garotada mais nova, eu entrava em sala sempre assim: vou começar a aula perante a comissão. Isso é o samba da Portela. E aquela garotada nunca entendeu que diabo era aquilo, mas era para mim mesmo, eu achava ótimo. Era uma espécie de ritual que eu fazia com o mais novo, né?
Aí eu começava, vou começar a aula perante a comissão, muita atenção que eu quero ver, se diplomá-los posso, salve o fessor, da nota ele senhor, 14 com 2, 12, 9 escolhe, tudo é nosso, é o samba da Portela. Agora, se a gente vai pensar um pouco sobre isso, a gente vai chegar a uma reflexão que é a seguinte, o enredo da Portela era sobre educação, teste ao samba e tal. Mas, ao mesmo tempo, a bateria da Portela estava tocando para Oxóssi. Então, se a gente pensar que o tambor tem gramática, que o tambor fala, como se diz nos candomblés, que o tambor elabora um discurso, o que a Portela estava fazendo na avenida? Depende do que você escute. Porque se você escutar o samba enredo, é o teste ao samba. Mas se você tentar entrar na gramática do tambor, é um xirê de Oxóssi, é uma festa para Oxóssi. E essa gramática do tambor é muito sofisticada e ela é o que eu chamo de gramática de fresta. Porque ela dribla o poder oficial, ela dribla uma visão normativa de mundo. E aí você vai dizer o seguinte, a escola contou na avenida a história da Batalha Naval do Riachuelo. Contou dentro de uma gramática normativa. Mas se você for pensar na gramática do tambor, em outras gramáticas, em gramáticas outras, o que está sendo contado ali é outro papo. Então essa percepção ampliada, né, é muito importante para a gente estudar cultura popular. Né? Estudar cultura popular é estudar corpo, corporeidade, é estudar sonoridade, e no caso do Rio de Janeiro é conhecer tambor. Só para concluir, para não me estender muito, eu lembro que em 2018, Império da Tijuca estava destilando com o enredo Olubagé, uma homenagem ao Omolu. Eu estava na avenida, e aí o trecho do samba dizia, eu quero ver o Omolu dançar, o Opanigé com o seu xaxará, põe pipoca na alguidá, mandingueiro, Sinfonia Imperial chegou no terreiro, a Totô Baluaê, meu pai venha me valer, o banquete para o rei. Samba é bonito para Dedéu. E na hora em que a escola cantou isso, no início do desfile, eu quero ver o Omolu dançar, o Opanigé com o seu xaxará. Eu ouvi que a bateria bateu o Opanigé. Tá, 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 tá. Virei para Alberto Mussa, grande escritor que estava comigo, e falei, Beto, os caras bateram o Opanigé. O tambor tá falando aí. E bateram o Opanigé o desfile inteiro. E é interessante que o Opanigé, no candomblé, não é só o toque, é a dança também, né? Então, na hora em que a bateria batia o Opanigé, eu me diverti horrores, porque você olhava o desfile e sabia até quem era da curimba, quem tinha raspado o fundo do tacho. Porque o Opanigé, o Mulu vai dançando, como se estivesse se aproximando de um prato de comida, né? O Opanigé é o canibal, segundo Vergé, a tradução, né? É o Mulu indo comer. E você via. Então você tem que entender a corporeidade, você tem que compreender a gramática do tambor, ampliar as percepções, né? Os vestígios que a história está te dando. Então eu faço muito uma história de vestígio, né? É uma história que ela não é contada pelo documento oficial na maioria das vezes. Ela é contada pelo tambor, ela é contada pelo ponto de macumba, ela é contada pelo corpo, ela é contada pelo grito de gol, né? Ela é contada pelo lamento na morte, ela é contada pela alegria quando você celebra um churrasco, né? O encontro. É por aí. Então a gramática do tambor é basicamente isso. Mestre, você falou, né, da gramática do tambor na Portela em si, né? Mas em todas as escolas tem isso? Não exatamente ligado a orixá, mas em todas as escolas você tem o tambor falando alguma coisa. Então você pega o salgueiro, por exemplo, o salgueiro toca caixa alta, que é uma caixa que você leva no ombro, uma caixa que era tocada pela turma do Estácio. A batida de caixa alta ela já é mais puxada para o toque do partido alto. A bateria da Mangueira toca um toque que cruza muito o Ilu, que é o toque de Yansan, uma caixa de folia de reis. Bateria do Império Serrano, ela tem uma característica muito marcada pelo toque do agogô. Então todas as baterias elaboram discursos, todas as baterias falam de certa maneira, né? E não é a mesma coisa.
Então essas gramáticas estão vinculadas a isso, a toque de orixás, elas estão vinculadas o toque do partido alto, a influência que tem a folia de reis em determinada comunidade. Então isso é uma coisa que é muito interessante, é você entender a fala do tambor, né? O tambor é um documento importante. Eu acho que nos últimos anos a gente teve enredos que trouxeram, assim, de maneira interessante essa questão da gramática dos tambores. A Ópera dos Malandros, do Salgueiro, o enredo desse ano da Grande Rio. Eu acho que são enredos, assim, pontuais pra gente... Claro que está sempre presente, como você falou, mas acho que esses estão bem pontuais nos últimos carnavais. O samba da Grande Rio é uma coisa que a gente não consegue esquecer, né? Não, fica na Pedra cabeça. Preta, toda vez que toca é uma coisa que não sai da cabeça. Bom, mestre, você falou um pouco pra gente sobre a história Contrapelo. E você também falou um pouco pra gente sobre como essa história Contrapelo ela se relaciona no cotidiano das pessoas, correto? Como ela se apresenta, como ela se mostra e como que ela aparece pras pessoas no cotidiano, no dia a dia entre si, né? Só que eu também queria saber do senhor como que essa história Contrapelo ela pode servir para, além de ser demonstrada no cotidiano das pessoas, para aproximar as pessoas da história em si. Como é que as pessoas podem enxergar nessa história Contrapelo algo que os aproximem da história? Eu acho que o fundamental é entender que todo mundo tem historicidade, então o Contrapelo proporciona isso. Parto do princípio que você começa a ter apreço pela história quando você começa a pensar que você pode ser o protagonista da sua história também. Que o seu lugar tem historicidade. Vou contar uma breve história que eu acho que responde a sua pergunta. Uma vez uma amiga minha me chamou para dar aula com uma molecada, conversar na sala com uma molecada, de uma escola, de uma turma, ali do Morro da Providência, que tinha uma galera, uma garotada que fazia uns eventos num museu ali perto, mas a turma da Providência ali. E eu lembro que eu fui falar na sala de aula, quando eu entrei em sala eu fiquei apavoradíssimo, porque por alguma razão eu achei que eu ia falar com uma garotada mais velha, e era uma molecada enfesada, uma garotada braba, acabou. Era tudo ali, aqueles moleques de 10, 11 anos, e quando você chega numa turma dessa, você tem que identificar o Satanás, e ganhar a confiança do Satanás. Com certeza. Então em 5 minutos eu já vi o Satanás é aquele ali é o pai da mentira. E aí, meu amigo, como é teu nome? Aí o cara falou, eu não lembro o nome do moleque. Aí eu falei, vamos conversar então. Sobre o quê? Eu falei, tá bom. Aí eu falei, eu não tenho o que falar. Eu fui preparado para falar do Rio de Janeiro, da Pedra do Sal. Aí aquela garotada não ia ouvir nada. E nem era para ouvir mesmo. Falei, vem cá, abre o caderno aí, o que vocês estão estudando história pra gente ver. Aí abriram o caderno, era Grécia, meu irmão. Aquela coisa do currículo, uma garotada enfesada, mudando. Tem que estudar Grécia, mas não ali naquela circunstância. Aí eles estavam estudando Ágora. Aí eu falei, vou falar de Ágora. Aí eu virei e falei, vem cá, e a Ágora, vocês estão entendendo? Aí ninguém estava entendendo nada, os caras. A professora, minha amiga, ai meu Deus. Aí eu virei e falei o seguinte, vem cá, tem botiquinha aqui perto? Aí um garoto falou, tem aqui perto. Eu falei, olha aí, o botequim é uma ágora. Uma ágora é um lugar que as pessoas se encontram para discutir a cidade, o que está acontecendo, sugerir coisas, falar mal de político, não sei o quê. Botequim é uma ágora carioca. Por causa disso, inclusive, eu escrevi um pequeno ensaio do Pedrinhas Miudinhas que chama-se Ágoras Carioca, e acabou que fiz 3 anos de projeto aí com uma galera do Norte Comum, em aula de praça com esse nome, né? Ágoras Carioca. E aí eu comecei a falar com os garotos a partir do botequim como uma ágora. E comecei a contar a história ali do Morro da Providência. Falei, olha, ali embaixo, pertinho daqui tem um Estácio, tem uma turma do Estácio do Samba. Então, da mesma maneira como a ágora é importante para a história da Grécia, o botequim é importante para a história do Rio de Janeiro e não sei o que e tal. Então, quando você consegue criar uma conexão afetiva que mostra que existe historicidade no lugar, né? Que todo lugar é produtor de cultura, que todo lugar é produtor de saberes, que tem a sua historicidade, né? Que tudo pode ser um documento da história, porque tudo é um vestígio da história. O que você pinta num caderno, o que você escreve, o samba que você faz, né? A comida que você come, isso são vestígios do tempo, da experiência do tempo, da história. Então me parece
que isso cria uma relação de afeto. É quando você percebe que o seu lugar tem historicidade, né? Que a sua família tem historicidade, que você é sujeito da história, né? Não tem que ser apenas o espectador da história. Se você não é o sujeito da história oficial, institucional, outras histórias estão sendo produzidas, né? E eu acho que por aí a gente consegue criar uma relação bacana com a história. Por aí eu acho que a coisa funciona bem. Você falou do botequim e da relação dela com a Ágora. Paulo Freire, nesse momento, estava, meu Deus, alguém me entendeu. Não, foi na hora. Porque você tem que improvisar. Muito que a gente tentava fazer lá no Residência. A gente trabalhou junto num projeto do governo federal, lá pela faculdade. E a gente dava aula aqui em Nova Iguaçu, né? E no dia que a gente perguntou pra eles se Nova Iguaçu tinha história, a galera ficou tipo assim... Que? Não sei, é violência. Ih, só aqui não tem nada não sei o quê. E aí a gente começava a demonstrar, a falar, cara, mas o seu bairro é importante, Nova Iguaçu foi pontual. E assim, parecia que explodia a cabeça deles num jeito tão espetacular que a partir daí que a gente teve a ideia desse projeto. E também muito inspirado no que a gente leu e escutou do seu trabalho. Porque eu conheci você, na verdade, dentro da universidade, porque eu tive aula com o Rufino. Na verdade, eu tive 2 aulas com o Rufino, ele passou num concurso, mas foi o bastante pra revolucionar o que eu pensava sobre história. Ele passou uma palestra sua que falava exatamente sobre ensino de história. E aí eu falei, cara, é sobre isso que a gente precisa. E o Rufino eu conheci porque ele literalmente não sabia nem quem era, bateu na minha porta. Ele foi lá em casa, porque ele tinha lido Pedrinhas Miudinhas e ele diz que gostou muito, que foi um livro de formação importante para ele pensar educação e tal. E aí nós temos um amigo em comum, Lúcio Sanfilippo, que é cantor, que estava fazendo um trabalho com as minhas canções. O Lúcio virou e falou, tem um camarada que disse que precisa ir na sua casa. Eu conheço ele, é gente boa. Falei, tá bom, vem. Aí eu fui lá em casa, porque ele gostou muito do Pedrinhas Miudinhas, da linha de trabalho. Ele é um cara cheio de ideias instigantes. E aí nós começamos a trocar ideia. Nessa troca de ideia, um alimentando o outro, a gente acabou escrevendo aí juntos o Fogo no Mato, a Ciência Cantada lá de Macumba, Flecha no Tempo, que já é uma pegada mais ligada à epistemologia, à ontologia, né? Teoria do conhecimento ligada à Macumba. E fizemos um livro aí para botar na internet, um encantamento, mas foi ele bateu lá em casa. Morando numa rua do Maracanã, o Rufino bateu lá em casa e tá ótimo. É isso aí, as coisas acontecem assim. Uma outra experiência que eu também achei muito bacana, o pessoal vai lembrar, foi quando a gente decidiu, nesse mesmo projeto, que a gente dava aula para uma turma de ensino médio no Colégio Estadual Dom Adriano, né, lá em Nova Iguaçu. E aí a gente resolveu dar uma aula para eles sobre a formação do território da Baixada Fluminense, né, para trazer um tema próximo, né, para que eles se identificassem. E aí a gente estruturou toda a aula, né, começar falando mesmo daquela história mesmo, né, das primeiras ocupações do território, e no final que a gente ia falar de Baixada. Mas aí depois, né, me ocorreu aquilo, eu falei, cara, mas será que a gente vai passar? A gente vai passar a aula inteira falando sobre formação do território da Baixada. Será que eles sabem o que é a Baixada? Aí a gente inverteu, botou essa pergunta pro começo, a gente descobriu que de fato muitos alunos não faziam ideia do que era a Baixada Fluminense, de que Nova Iguaçu fazia parte da Baixada Fluminense. Alguns, quando a gente perguntou, o que vocês sabem sobre Baixada Fluminense? Aí teve aluno que falou, eu sei que é um lugar pobre, violento. E assim, ele falando como se assim, ele não fizesse parte da situação, né? Quando a gente explicou, nós estamos agora na Baixada Fluminense, a gente explicou, né, o que é o território da Baixada Fluminense hoje em dia. E depois a gente mostrou vídeos de algumas reportagens falando sobre a Baixada. E aí, né, os mais diversos absurdos falando sobre,
né, homicídio, um secretário de não sei das quantas aí falando que tinha que fazer um cordão de isolamento ao redor da Baixada Fluminense, com policiamento para os bandidos não saírem daqui, e eles ficaram assim absurdamente revoltados, né? Então assim, a partir do momento em que já rolou aquela pequena identificação, eles já assim vestiram a camisa e falaram: não, está errado, não é assim, o lugar onde eu moro não é assim. Mas vocês deviam ter cantado aquele samba. Tem o samba da Unidos da Ponte sobre a Baixada Fluminense que a galera gosta. Balança a ponte no sacolejar do trem, olha a beija-flor aí, Grande Rio, o Leão também. Aí vai começando a contar a história da Baixada. Fala de Nova Iguaçu, das laranjas, daquele negócio todo. Eu lembro, por exemplo, uma vez também, eu estava falando com uma turma, e aí rolou essa questão da Baixada, e aí eu busquei como texto introdutório o Samba da Ponte, São João do Meriti, né? O Samba da Ponte de 82, porque o Samba da Ponte de 82 era o casamento da Dona Baratinha com o Dom Ratão, né? Que termina tragicamente com o Dom Ratão caindo na panela de feijão, mas é a história trazida para o cotidiano da Baixada, pro Éden, né? O Éden é o bairro ali de Meriti, onde fica a ponte, aquele negócio todo. E aí o samba começava, né? Vai lá no cantar do tempo, samba, minha imaginação no encanto maior da poesia, o enlace da Barata e Dom Ratão, do tempo em que os bichos falavam, em terras de São Mateus, lá no Meriti. Em Meriti a baiana contou que a Baratinha nasceu e no jardim do Éden foi morar, por laço de fita se tornou mais bela, o Dom Ratão se apaixonou por ela. Sabe, é lindo. Aí no final vem a tragédia. Chegou a bicharada na maior animação, mas o cheiro do tocinho atraiu o Dom Ratão, escorregou, caiu na panela de feijão. E a partir desse ano você fala do cotidiano, da sociabilidade. Porra, é uma opção de coisa. A gente tem que inventar mesmo. E se divertir, que é importante. A gente separou mais uma pergunta, que é o seguinte, né? Minha família também vem nessa tradição do candomblé, né? Eu sempre percebi, né, apesar de eu não ser praticante, eu nunca fui iniciado em nenhum rito, mas eu convivi também, sempre tive essa vivência ali do terreiro, né, desde a minha infância. E assim, sempre foi uma parte da minha vida que eu fui obrigado a esconder enquanto eu estava na escola, por conta, né, de preconceito religioso, né, de intolerância mesmo, né? Passei inclusive por algumas situações bem bizarras assim, né, mas coisas que a gente infelizmente sabe que acontece. Né, eu queria saber, mestre, se você também já passou por esse tipo de resistência por parte de diretores, de coordenadores de escolas ou por alunos e coisas do tipo. Nas escolas que eu estudei, eu nunca tive problema com direção por uma razão básica. Eu passei grande parte da minha vida estudando uma história de escola onde eu tinha bolsa porque a diretora era filha de santo da minha avó. Então ela não podia... Eu fiz Aliança Francesa também com bolsa porque a irmã da diretora da Aliança era filha de santo da minha avó, né? Então tinha esse negócio. Mas era muito curioso, porque eu lembro que Dona Estela, que consultava com a minha avó e tal, no colégio, Ana Maria, ligada à Aliança, mas elas falavam assim, olha, mas você só não pode dizer que conhece a gente do terreiro. Então, era uma coisa que depois você pensa, né? Pô, olha, não pode dizer que conhece a gente do terreiro, que é meio assim, não sei o que e tal. Mas o que acontece? Era muito curiosa essa situação, né? Eu cresci num terreiro, minha avó era mãe de santo, então não tem jeito. E eu fiz muitas amizades dentro do terreiro, havia elementos comuns. Mas claro que fora do terreiro a gente fica um pouco receoso, né, de falar, vergonha. Por incrível que pareça, eu senti mais isso quando entrei na faculdade. Senti mais. Porque quando entrei na faculdade, na época em que eu entrei era quase bizarro, né? Você vê, ao contrário do Anderson, eu fiz as iniciações, eu sou babalaô, né? Há 20 anos eu fiz a minha iniciação como babalaô, mas fiz minhas iniciações desde garoto. Fiz a minha iniciação da cuia, fiz tudo, tenho meu orixá raspado na cabeça, fiz o Ifá, sou sacerdote do oráculo, né? Sou babalaô. Então isso foi muito comum na minha vida. E na faculdade na época que eu entrei, havia um certo ateísmo militante. E esse ateísmo militante via uma coisa quase como a
um negócio pitoresco, folclórico, aquele troço todo. Tanto que quando eu tinha meus 17 anos, estava entrando na faculdade, eu lembro até que resolvi virar ateu. Eu falei, não, vou virar ateu. Agora, porque vai ser importante. Mas o problema é que eu não consigo, porque eu cresci conversando com morto, porra. Eu cresci vendo minha mãe recebendo caboclo japetequara, minha tia recebendo seu tupinambá, minha avó trabalhando com a Oxum dela, com o caboclo peri, Dona Maria dos Anjos na encantaria com curupira, né? Minha mãe trabalhando com o seu tranca-rua das almas, porra, minha tia com a pombagira cigana, e os orixás todos dançando. Tinha medo pra dedéu de Omolu por conta do filá de Omolu, aquele negócio todo, batia aquele xaxará aqui que tem ali debaixo, aquilo me assustava e ao mesmo tempo me fascinava. Minha navalha é Omolu, o homem que me raspou é de Omolu, amo esse orixá. Mas então o que acontece? A gente vive essas situações. E às vezes, até como defesa, a gente de certa forma se encolhe. Mas num certo momento da vida, sobretudo depois que a minha avó morreu, eu chutei esse balde, chutei essa porta. Chutei essa porta até em homenagem a ela. E aí assumi que a macumba é um elemento fundamental na minha formação e no meu pensamento. Quando no Pedrinhas Miudinhas eu proponho que a gente pense uma epistemologia macumbeira e depois codifico isso com o Rufino, com a contribuição fabulosa dele, que é um enorme pensador, no Fogo no Mato. Quando escrevo lá no Pedrinha, a cidade é terreiro, depois a gente fala terreirização, essa coisa toda. É a macumba, pô. Então, eu chutei esse balde. A macumba, para mim, é um conjunto sofisticado de saberes que permitem, inclusive, produção de conceito, de teoria do conhecimento e, por que não, de reflexão sobre a história. Então, mas o terreiro me protegeu muito. Eu sempre fui construir sociabilidade no terreiro. Como a minha avó era a mãe de santo, ela não era simplesmente uma filha de santo, minha avó já veio do Recife como mãe de santo e tal, aquele negócio todo, numa casa feita, numa casa importante, a Água Fria do Recife. Ela era uma mulher que centralizava uma comunidade em torno dela, Dona Deda, né? Eu, inclusive, uma vez estava dando uma palestra com o Júlio Ludemir, por exemplo, da FLUP. Era uma palestra sobre a FLUP. E aí ele virou e falou, cara, você é neto da Dona Deda, cara. Sua avó, porra, cuidou de mim, cuidou espiritualmente. Salvou a minha vida quando eu cheguei de Pernambuco, cara. Então, de vez em quando acontece isso. De vez em quando eu tô numa praça assim, o cara fala, porra, você é o neto da mãe Deda, cara. Eu sou a Ruth, eu sou a Ruth, pô. Lula, que eu me chamo de Lula, eu sou Luiz, né? Lula, cara, você, mãe Deda, ajudou tanta gente, não sei o que e tal. Então é bacana, porque eu encontro as pessoas que de certa forma participaram, conviveram, né? Com a minha avó, com o terreiro, e isso é bacana. Isso é a minha vida, pô. Eu não tive vida antes disso. Eu já nasci nesse negócio, então não tem erro. Por isso é fundamental, e eu assumo. Eu sou também historiador, mas eu sou muita coisa. Eu não fico me limitando, não. Eu sou compositor, tenho minhas músicas, escrevo. Às vezes eu acho que eu escrevi bem, às vezes eu acho que escrevi merda. Tenho livro para dedéu, os 19 eu gosto de uma boa parte, outros eu escreveria de outra maneira, não faria da maneira que fiz. Já mudei de reflexão, então, mas tudo bem, não nego, fui eu que fiz, tá ali também. Sou babalaô, pô, bato minha cabeça, consulto o oráculo, né? Jogo meu opelé, sou casado com uma sacerdotisa de Oxaguiã, minha mulher é feia, meu filho é Exu Femi, nome que Exu deu a ele quando ele fez a sua cerimônia de iniciação logo depois de ter nascido. Então isso tudo faz parte da minha vida. Eu também não sou muito da onda do historiador, não, acabou. O historiador, sou historiador também. Mas está tudo cruzado ali. Eu fico ali na minha encruzilhada, cara. Fico ali na minha encruzilhada e eu não tenho essa... Eu não sou um cara de zona de conforto, mas eu sou um cara de conforto da zona. Então na zona eu fico confortável. E a zona é isso mesmo. E é audácia, cara. É audácia. A gente faz história, tem que ouvir muita música, tem que ler poesia, tem que, escutar tambor, tem que ler literatura pra dedéu. Isso daí para trabalho de historiador é bonito. E continuo fazendo história porque continua me divertindo, continua me alegrando. Não sou cultor também de angústias. Continua sendo para mim uma experiência lúdica
né, de vida. De certa maneira, a história para mim tem um sentido muito próximo, com toda a seriedade, ao sentido do brincante, né, da brincadeira. Isso daí para mim é importante. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, esse episódio hoje que tá sendo muito importante pra gente, a gente gravar com esse cara que inspira, na verdade, a essência do que é o Aí Outra História. A gente usa do trabalho dele o tempo todo pra criar os nossos episódios. A idealização da Aí Outra História foi muito por conta do que ele faz hoje em dia como historiador, mas também não só como historiador, como compositor, como o cara que tá lá no Sambódromo comentando o carnaval. E é isso, Simas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estamos muito felizes e honrados. Espero que seja o início de uma grande parceria. Espero que depois dessa pandemia a gente possa sentar aí numa ágora e conversar mais ainda sobre tudo. E aquele momento que só escuta quem fica até o final com a gente, das indicações do Menino Pedro: séries, filmes, vídeos, livros, seriados, músicas, sambas e enredos. Tudo pra você entender melhor o tema de hoje. Vamos lá, galera, que hoje as recomendações estão todas incluídas com o nosso queridíssimo convidado, Luiz Antônio Simas. O primeiro livro das nossas recomendações é O Corpo Encantado das Ruas. É um livro que a gente sorteou em comemoração aos nossos 500 seguidores no Instagram. Então, se você quiser mais promoções como essa, fique ligado lá no nosso Instagram que vão chegar mais promoções muito boas. Outro livro, Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. Um outro livro dele, que também é muito importante, é um em que Luiz Antônio Simas faz participação com Luiz Rufino, que é o seguinte: Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. E por último, mas não menos importante, nós temos um podcast que é do Luiz Antônio Simas e que vai estrear com segunda temporada em breve. Então fiquem de olho aí, que é o Encruzilhadas Podcast. Tá bom? Ele tá disponível no central3.com.br. É só você entrar lá, jogar o nome Encruzilhadas que você vai achar o podcast. Então é isso, galera. Nos sigam nas nossas redes sociais. Estamos chegando rumo a 1000 seguidores no Instagram. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Nos sigam nas plataformas, galera. Isso é muito importante pra gente, pro nosso crescimento. Mas muito obrigada sempre pelo apoio de vocês. E se inscrevam no nosso canal no YouTube. Vai que um dia a gente dá as caras por lá. A promessa de sempre. Então é isso, galera. Muito obrigada. Porque a gramática dos tambores, a história contrapelo, aí é outra história. Um beijo pra vocês. Podem falar, todo mundo. Um dia eu vou pegar esse áudio da Giovana e vou fazer de sonoplastia pra alguma coisa, cara. Ela sempre faz tipo... Ela todo início de gravação, ela faz um... Parece um bichinho. Sabe? Eu vi que parece os bichinhos do Fall Guys. Vinheta, né? Eu vi que tu usou o solta a vinheta nesse último. Eu usei. Ficou maneiro. Eu falei, solta a vinheta. Solta a vinheta.